Sentem, os que nos acompanham desde casa, sentem-se, por favor. Como já foi dito no início, na introdução desta Santa Missa, hoje a Igreja celebra o Domingo da Divina Misericórdia, segundo domingo de Páscoa. Esta festa em que nós celebramos hoje, da Divina Misericórdia, podemos dizer que nunca a humanidade necessitou tanto e tanto dessa divina misericórdia como nos dias de hoje. Não só pelo fato da humanidade estar assolada por essa pandemia do Covid-19, mas sobretudo, e não podemos deixar de afirmar que o Covid contribuiu para isso, esse esfriamento da fé. Nunca a humanidade esteve tão distante de Deus, tão distante da divina misericórdia, como nos dias de hoje. Portanto, esta festa é atualíssima, necessária para consolar os corações dos homens de boa vontade. Nós, na liturgia de hoje, contemplamos essa figura de um apóstolo incrédulo, passou para a história como um apóstolo incrédulo, São Tomé. Mas, na realidade, os demais apóstolos, os 11, também foram incrédulos, porque até Nosso Senhor aparecer no cenáculo e eles também tocarem em Nosso Senhor nas chagas do Redentor, eles também não acreditavam. Então, não só Tomé foi incrédulo, mas os demais também. É verdade que Tomé, pelo fato de não estar no cenáculo na primeira aparição, perdeu essa oportunidade única da vida dele. E, de fato, duvidou quando os demais disseram a ele que o Mestre tinha ressuscitado e que eles tinham visto. Ele não acreditou, Tomé não acreditou. E passou para a história como o apóstolo incrédulo. São Gregório Magno, grande Papa Santo, São Gregório Magno, diz que não foi por acaso que ele não estivesse naquele momento, na primeira aparição de Nosso Senhor no cenáculo para os discípulos. Porque Deus, em sua infinita sabedoria e também misericórdia, providenciou que Tomé não estivesse ali, diz o Papa Santo, São Gregório Magno, porque diz este Papa que Tomé, depois, ao ouvir o jornal falado, a descrição feita pelos demais discípulos da aparição, ele ouviu e duvidou. Ouviu, não acreditou. E por ter duvidado, ele tocou. E depois de ter tocado, ele acreditou. E diz São Gregório Magno que ele tocou na humanidade e acreditou na divindade. Tocou na humanidade de Cristo e acreditou na divindade. Hoje, Deus pede desse século 21, dos homens e mulheres no século 21, que não tocaram. Alguém poderia dizer, mas será que nós também não temos oportunidade de tocar em Jesus? Temos. Ou melhor, poucos nesse momento em que se encontra a humanidade pela epidemia, assolada pela epidemia, poucos têm a oportunidade de, mais do que tocar, de serem tocados por Cristo, através da Eucaristia. É por isso que, apesar de decisões como nós conhecemos, de tribunais superiores que impedem o povo de, nesse momento, aqueles que necessitam de tocar em Jesus e serem tocados por Jesus, o que não se dá através de uma missa transmitida pela internet, como, por exemplo, os sacramentos. O sacramento do batismo não se batisma de maneira online, não se distribui a Eucaristia, sacramento da Eucaristia, de maneira online. E hoje, infelizmente, muitos e muitos estão impedidos de receber os sacramentos e são convidados a fazer um ato de fé. Eu creio.
apesar de não conseguir estar perto de Jesus Eucarístico, de tocar e ser tocado, e sobretudo ser tocado por Ele, eu acredito, sem tocar. Tanto é que Nosso Senhor diz: bem-aventurados os que creram sem terem visto. E é esta fé que a igreja, que Jesus pede de cada um de nós, não só nesse domingo, mas nesse momento de catástrofe que a humanidade passa. E a liturgia nos faz lembrar o nosso batismo, momento no qual nós recebemos este dom extraordinário que é o dom da fé, uma das virtudes teologais: fé, esperança e caridade. No dia do nosso batismo, quando nós ainda bebês, no colo da nossa madrinha, o padre jogou água sobre a cabeça de João, Maria, Rodrigo, Vanessa, Guilherme, Ceci, tantos outros, milhões e milhões de cristãos, e o padre jogou água na cabeça e disse: Maria, João, Rodrigo, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento, naquele exato momento, eu recebi o dom da fé. Só que recebi o dom da fé ainda como uma semente, um embrião pequeno. E a fé, ela é passível de crescer ou diminuir nossas almas. Ela cresce quando eu rezo. Ela cresce quando eu faço companhia a Jesus Eucarístico. Ela cresce quando eu recebo os sacramentos da Eucaristia, o sacramento da penitência. E ela diminui quando eu me distancio dos sacramentos. Quando eu me distancio de Deus, a fé vai ficando apoucada, diminuta, tíbia. E foi o que aconteceu com o apóstolo São Tomé. Ele desanimou depois que Jesus foi crucificado e morreu na cruz, ele desanimou. E depois da ressurreição e ascensão aos céus de Jesus, ele se distanciou dos demais. Tanto é que não estava na primeira aparição de Jesus. Só 8 dias depois é que ele foi ver Jesus ressuscitado. Lição para nós, e aqui eu convido a todos aqueles que me assistem de casa a fazerem não só um exame de consciência, mas meditar um pouquinho no que a pandemia está provocando em nossos corações, em nossas mentes, em nossos sentimentos. Daqui a pouco, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos encontrar um número muito maior de pessoas mortas por fome, por depressão, e que provoca depois suicídios, como recentemente recebi várias notícias de amigos de vários cantos do Brasil, dizendo: olha, lembra de fulano de tal? Suicidou-se. Oh, lembra daquela sua colega da faculdade? Suicidou-se. Foi o Covid? Não, depressão. Por quê? Porque o Covid-19, e por essa onda de disseminar o medo, o pânico em torno do Covid, faz com que muitas pessoas se isolem, muitas pessoas, mesmo dentro de casa, porque agora estamos no lockdown, então é necessário, fique em casa, não saia de casa. Tá bom, as pessoas, mas mesmo muitas dentro de casa, se isolam e caem em depressão. Caindo em depressão, deixam de conviver com os demais familiares, deixam muitas vezes de conviver com o próprio Deus através da oração, porque abandonam também, já abandonaram os sacramentos, abandonam agora também a oração. E foi o que aconteceu com Tomé. Tomé, ele se distanciou da comunidade dos discípulos, ele ficou desanimado, sem ânimo, e com isso ele deixou de receber essa graça. Portanto, primeira coisa para nós combatermos a falta de fé é não nos isolarmos, não deixarmos de conviver com os entes queridos, com aqueles que nós amamos. Se não dá para conviver com os colegas da faculdade, do trabalho, em casa, não deixar de estar junto daqueles que nós amamos em casa. E para não me alongar muito, eu não resisto em terminar esta homilia sem contar para os nossos internautas, para todos nós, aqueles que nos assistem em casa, uma história que muitos já ouviram o padre contar,
mas como nós estamos tratando a liturgia de hoje, trata da fé, porque só existe verdadeira misericórdia quando nós alimentamos na alma o dom da fé. Só existe verdadeira esperança quando nós alimentamos na alma o dom da fé. Só existe verdadeira caridade quando nós alimentamos na alma o dom da fé. Porque se eu não acredito em Deus, se eu não acredito na eternidade nos céus, na bem-aventurança junto de Deus, se eu não acredito nessas verdades, a minha esperança, não é que ela é apoucada, ela tende a evaporar de minha alma, ela desaparece. E se eu não tenho fé em Deus, se eu não tenho fé no Criador, a minha caridade passa a ser não uma caridade cristã, mas uma caridade de uma ONG. A Igreja Católica se transforma numa grande ONG de distribuir cestas básicas, mas a verdadeira e autêntica caridade desaparece. Por quê? Porque a verdadeira caridade não é dar esmola, dar dinheiro, dar uma cesta básica, mas a verdadeira caridade é aproximar os homens de Deus, aproximar as almas de Deus e distanciar, portanto, as almas do mal, do demônio. Esta é a verdadeira caridade. Portanto, sem fé não existe verdadeira esperança, sem fé não existe verdadeira caridade e, portanto, não existe verdadeira e profunda misericórdia. E só para concluir, eu termino contando uma história, um fato verídico que se deu nos Estados Unidos, numa família católica, fato verídico. Um casal tinha 2 filhos, Tiz e Andrew. Andrew era o mais novinho, caçula, tinha acabado de nascer, e Tiz tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. E um dia, início da noite, a pequena Tiz assiste uma conversa e ouve, mais do que assiste, ela ouve uma conversa do pai com a mãe na sala. E o pai dizia para a mãe: fulana, nós vamos ter que deixar esta casa e procurar um apartamento na periferia, porque com a enfermidade, com a doença que acometeu o nosso filho mais novo, um tumor no cérebro, câncer, e nós precisamos já pensar na cirurgia, e para fazer um tratamento desse que é muito oneroso, nós não temos condições de continuar vivendo aqui e dar esse tratamento ao nosso filho. Então a esposa disse para o esposo: fulano, o que nós precisamos mesmo é um milagre. Nós precisamos de um milagre. E a pequena, que ouvia atrás da porta, ela imaginou que milagre era medicina. O remédio que seu irmãozinho precisava para a cura do câncer no cérebro chamava-se milagre. Então, ela foi até o seu quarto, abriu a porta do guarda-roupa e atrás de suas roupas ela tinha uma latinha de gelatina que ela usava como cofre, era o cofre dela, na qual ela depositava todas as moedas que ela ganhava dos pais, ela depositava ali no seu tesouro. Ela então tira o seu cofre, abre, senta-se no chão, abre a latinha de gelatina, agora transformada em cofre, e joga as moedas no chão, e moeda por moeda ela vai contando até chegar à soma final. Para não errar, ela conta uma segunda vez, para garantir, ela conta uma terceira vez, e chega à soma astronômica de $1,11. Esse era o tesouro de Tiz, $1,11. Ela coloca novamente as moedas no cofre, fecha, sai andando devagar, lentamente, pé ante pé, pela porta dos fundos da cozinha, e vai à primeira farmácia. E chegando na primeira farmácia, como ela era pequenininha, ela espera chegar a sua vez de ser atendida, e como ela estava muito abaixo do balcão, o dono da farmácia não a via, e ela então bate os pés para que o dono da farmácia descobrisse que ela estava ali. Nada. Ela então tosse e nada. Então ela tira uma moeda do seu cofre e bate no balcão, e aí sim, só aí que o dono se debruçou sobre o balcão e viu que tinha uma pequena cliente de 8 anos. E ele perguntou para ela: o que você deseja? E Tiz disse: eu quero comprar um milagre. O homem não gostou nada e achou que ela estava brincando com ele, e disse: não, aqui nós não vendemos milagres.
E ela disse: não, mas eu tenho dinheiro, eu posso pagar. E se não for suficiente o que eu tenho aqui, eu consigo mais. E ele disse: não, não, menina, não temos aqui. O irmão do dono da farmácia, que tinha acabado de chegar de Chicago para fazer uma visita ao irmão, ouviu o diálogo e se aproximou do balcão e disse para a pequena: mas que tipo de milagre você quer comprar? Ela explicou da enfermidade do irmãozinho e ele disse: quanto você tem para comprar esse milagre? Ela disse: $1,11. Ele disse: eu acho que com esse valor dá para você comprar sim. Vamos ver o que podemos fazer por você. Você me leva até sua casa e eu vou tentar lhe ajudar. Este homem, nada mais nada menos, era um famoso neurocirurgião, médico neurocirurgião famosíssimo, que tinha um hospital em Chicago. Ele levou, para resumir a história, levou o pequenininho para o hospital. Ele ficou mais de um mês em tratamento. Resumindo a história, o tratamento foi exitoso, um sucesso absoluto, e quase 2 meses depois, já de volta em casa, a mãe de Tis dizia para o seu esposo: nossa, como eu gostaria de saber quanto custou esse milagre. E a pequenininha que sabia, Tisa, que sabia que esse milagre custou $1,11 mais a fé de sua filha. $1,11 mais fé, nós conseguimos salvar muitas vidas. Ou melhor, pode acontecer de alguém não ter nem $1,11, quiçá 1 centavo, ou mesmo que não tenha nem 1 centavo, mas com fé nós salvamos não só vidas, salvamos uma humanidade inteira. E é o que nós vamos pedir agora no ofertório e depois na comunhão, essa fé. Mais do que pedir $1,11, que muita gente pede, e achando que a felicidade, a verdadeira alegria está em ter muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Não, a felicidade está em conhecer, amar e servir a Deus, e mediante isso salvar nossas almas. E é por isso que dizia o professor Plínio Corrêa de Oliveira que os céticos, os homens sem fé, os incrédulos, os céticos poderão sorrir, mas os sorrisos dos céticos jamais conseguirão deter a marcha vitoriosa dos que têm fé. E é o que nós vamos pedir agora no ofertório, este crescimento da fé, sobretudo para aquelas que hoje mais sofrem por essa pandemia, por aqueles que mais sofrem pelo distanciamento dos sacramentos. Vamos pedir agora no ofertório e depois na Eucaristia, na consagração, na comunhão, essa graça de um fortalecimento da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, de pé, renovemos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, que foi